Fala gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma crítica sobre um dos filmes mais aguardados desse ano de 2022, filme que na verdade estava previsto para 2 anos atrás, mas acabou atrasando por conta da pandemia e por um bom motivo. Esse é o filme perfeito para ser assistido na maior tela e com o melhor som possíveis. Top Gun Maverick. A sequência, a gente pode dizer que é aquela categoria sequência/reboot do filme, do clássico de 1986, Top Gun, Asas Indomáveis, com Tom Cruise. Mais de 30 anos depois, finalmente, esse filme ganhou uma sequência e eu tô aqui para dizer o que eu achei desse filme, que é pura nostalgia e ação. Até quando produções que mergulham fundo nessa questão nostálgica vão se sustentar? Será que em algum momento isso vai se tornar apelativo demais? Eu acho que talvez, tem vários casos em que a gente pode dizer que isso acontece, mas com certeza, na minha opinião, não é o caso de Top Gun Maverick. Eu não era nascido em 1986, quando esse filme foi lançado, nem nos primeiros anos seguintes ali, em que essa produção teve um grande impacto na cultura popular e influenciou o comportamento de toda uma geração ali que saiu querendo comprar o seu Ray-Ban e a sua jaqueta de aviador. Mas isso não quer dizer que eu não entenda o que isso representou enquanto fenômeno cultural. Eu assisti a Top Gun pela primeira vez já adulto, mas sabendo o quão importante esse filme tinha sido para toda uma geração. E aí, claro, lendo sobre o filme, lendo notícias, coisa que eu sempre faço com produções que me agradam, eu pude entender um pouco mais sobre esse fenômeno e também fiquei ansioso para ver o que eles fariam nessa sequência mais de 30 anos depois. Eu sou um grande fã de nostalgia enquanto fenômeno cultural. Eu acho que a gente tem várias produções muito boas que se apropriaram disso nos últimos anos, desde, por exemplo, séries como Stranger Things, que utilizam a temática dos anos 80 ali para fazer uma nova história, né, com elementos ali da época, se passando naquela época, que acabam instigando toda uma geração e fazendo com que novas gerações descubram aqueles detalhes, como também filmes, como é o caso desse Top Gun Maverick, que são aí uma sequência/remake de um grande sucesso de época. Mas eu acho que uma produção que se propõe a ser nostálgica, ela tem que ter, idealmente, 3 coisas. Eu acho que ela tem que ter boa vontade, dinheiro envolvido e trazer uma nova história, ou pelo menos alguma coisa que dê uma renovada na história original que ela está abordando. Eu acho que 2 desses detalhes aqui que eu comentei, que é a boa vontade e o dinheiro envolvido, Top Gun Maverick tem perfeitamente. Isso desde o início, a gente sabia que era um filme que ia trabalhar muito bem os detalhes e que tinha, né, enfim, boa vontade e dinheiro envolvidos numa grande produção envolvendo Tom Cruise. O terceiro pilar aí que eu citei, que é trazer uma história nova, eu acho que nem tanto, porém não quer dizer que eu não tenha gostado dessa história que foi trazida aqui nesse filme de 2022. Mas vamos chegar lá, vamos comentar um pouquinho sobre esse filme. A sinopse de Top Gun Maverick é bastante simples. Pouco mais de 30 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, o Pete Maverick Mitchell, vivido pelo Tom Cruise, continua sendo um excelente piloto, talvez o melhor piloto do mundo que a Marinha tem à sua disposição, mas continua também sendo um cara que faz as coisas da sua maneira, bastante indisciplinado, né, que faz muitas vezes as coisas sem pensar, o que acaba sendo um dos principais dilemas do personagem, né? Ele é extremamente talentoso, mas ele não lida muito bem com respeitar as ordens dos militares e superiores. A gente é apresentado a um dilema principal, que é o seguinte: os pilotos humanos estão prestes a ser substituídos por drones, né, que, como a gente sabe, são pilotados remotamente, o que vai diretamente contra tudo que o personagem do Maverick ama, que é pilotar os caças da Marinha norte-americana. E logo no início do filme ele é instigado a provar que o fator humano ainda importa e que ainda não chegou o momento dessa revolução tecnológica acontecer completamente. A elite da aviação norte-americana, como a gente sabe, chamada pelos pilotos de Top Gun, que reúne os melhores pilotos do mundo, está prestes a ter que fazer uma missão num país que a gente não sabe qual é, e eles precisam neutralizar uma usina de urânio. E é uma missão praticamente impossível, não querendo fazer trocadilho com outra grande franquia protagonizada pelo Tom Cruise.
E quem é o escolhido para treiná-los para que eles sejam bem-sucedidos nessa missão, claro, é o Maverick, vivido aí pelo nosso protagonista mais de 30 anos depois. Ele é chamado de volta para a elite da aviação, da Marinha Americana, para treinar esses pilotos para que eles consigam completar essa missão e voltar em segurança para suas casas. Basicamente é essa a sinopse. Eu até me estendi um pouco mais do que as poucas linhas ali em que o filme é resumido, mas acho que peguei praticamente todos os detalhes para que a gente entenda o que vai ser apresentado, qual é a premissa aqui do filme. Dito isso, voltando àqueles pontos que eu citei como principais para que um filme que se propõe a ser totalmente nostálgico funcione, na minha opinião. Dinheiro e boa vontade. É importante dizer o quão atencioso esse filme é com os detalhes, o quão respeitoso ele é, eu diria, e o quanto ele se importa com que o espectador seja recompensado por estar indo assistir, né? Muitos deles mais de 30 anos depois de ter assistido ao original. Eu assisti ao filme numa cabine de imprensa aqui em Porto Alegre, que teve um recado do Tom Cruise antes, agradecendo por a gente estar escolhendo assistir ao filme numa grande tela, que tudo foi feito para que esse filme seja apreciado no cinema. De fato, o Tom Cruise, inclusive na sua loucura, né, que a gente sabe de tantas coisas pelas quais ele briga e se envolve, né, ele tem o controle de toda a produção, ele é bastante megalomaníaco nesse sentido, e isso funciona perfeitamente, né, para que esse filme aconteça da melhor maneira. Por exemplo, em Top Gun Maverick, eles utilizam de fato aviões caças F-18, né, os aviões utilizados pela Marinha de verdade são utilizados nessa produção. Outras coisas que fazem parte desse jogo aí, dessa loucura do Tom Cruise, mas que fazem todo sentido para que o filme funcione. Ele exigiu que todos os atores estivessem dentro dos aviões. Claro, eles não estão pilotando. O Tom Cruise, pelo que eu andei lendo, ele queria ele próprio pilotar os caças, mas isso não foi possível. A produção acabou não deixando que isso acontecesse. Tem pilotos especialistas da Marinha Americana pilotando aqueles aviões, mas os atores estão dentro das aeronaves. Isso pode parecer um detalhe, mas é um desafio bastante grande, como a gente pode ver ao longo do filme, inclusive em entrevistas dadas pelos envolvidos. A preparação física para estar dentro dessas aeronaves naquela velocidade e naquela altitude é bastante grande. Os atores precisaram estar preparados para enfrentar a Força G, que é um aspecto bem importante do filme. Conforme o avião vai atingindo determinada altura, a Força G vai aumentando e muitas vezes as pessoas podem desmaiar por conta disso. Os atores, de fato, passaram mal durante as gravações, mas essa foi uma exigência do Tom Cruise, que todos estivessem dentro dos aviões. E outro detalhe que é bem relevante para isso, não tem, até onde eu pude averiguar, tela verde sendo usada nesse filme. Todas as imagens são de fato reais, tem ali, parece, pelo menos 6 câmeras dentro dos cockpits dos aviões. Tudo que a gente está vendo ali na tela de fato foi filmado. Isso é o que garante que esse filme seja, além do aspecto da nostalgia, do saudosismo, um grande filme de ação, provavelmente um dos maiores dos últimos anos e dos próximos. Eu acho que as cenas de ação desse filme, por todo o cuidado e por todo o dinheiro envolvido e por toda a questão da produção, né, encabeçada pelo Tom Cruise, eu acho que essas cenas são um manual de como fazer cenas de ação perfeitas. Se a gente esquecesse que esse filme é uma sequência / reboot, como eu falei, se essa história... Claro, esse filme não seria feito se não fosse pelo primeiro, mas quem não assistiu ao primeiro filme e não vai se identificar com as questões, com as várias questões e referências ao primeiro Top Gun, ainda assim vai ir assistir a um grande filme de ação. Quanto a isso, não há dúvida, a história é simples de entender e o filme cria tensão muito bem, né, com a montagem e com as cenas bastante rápidas ali, que mesmo na confusão aérea ali a gente consegue entender perfeitamente bem o que está acontecendo. E aí, vamos lá, o que a gente vê na tela, seja na composição das imagens, na trilha sonora, no trabalho e na caracterização dos atores, emula bastante, para não dizer que se espelha completamente, no filme original de 1986. Eu acho que em muitos casos o que é feito aqui poderia ser considerado cansativo, exaustivo e até apelativo demais, mas, na minha opinião e na opinião dos críticos em geral que eu tenho visto, não é o que acontece aqui em Top Gun Maverick. Eu acho que o filme fica bem nessa linha tênue, um pouquinho a mais
seria arriscado perder a mão, mas eu ao mesmo tempo acho que nesse caso, nessa sequência barra reboot aí de um filme produzido há mais de 30 anos, não teria muito como fugir disso. As pessoas, a maioria delas eu acho, tá indo procurar esse novo filme para ser recompensado com vários elementos pelos quais elas se apaixonaram lá há mais de 30 anos. Então, sim, eu acho que é um fanservice total do início ao fim, mas eu acho que ele é bem feito, ele é feito com cuidado e ele é daqueles casos em que não só não teria muito como fugir, como ele é necessário, assim. Se não fosse para fazer algo nessa linha, eu acho que era melhor não tocar tanto nessa história. A menos que fosse para fazer uma coisa completamente diferente, e aí seria bastante arriscado, a chance de dar um probleminha seria bem grande. Eu optaria, por exemplo, por não tocar na história se não fosse de fato para, né, premiar todo mundo que se apaixonou por ela lá há tanto tempo atrás. Isso tudo, como eu comentei, está presente em todo o filme, no trabalho do diretor, do Joseph Kosinski, a gente comparando aqui com a assinatura do diretor original, né, o já falecido Tony Scott, está na coisa mais clara que a gente pode dizer aqui, que eu acho interessante de comentar, nas imagens que fazem parecer com que o filme se passe num eterno pôr do sol, naquele tom bastante alaranjado que a gente conhece já de Top Gun. Isso aqui tá, isso de novo é criado aqui no Top Gun Maverick. No trabalho dos atores, então, nem se fala. Eu acho que aí talvez alguns podem dizer que se tornou um pouco repetitivo demais. Em alguns aspectos eu senti falta de algum personagem novo, um pouco diferente do que a gente viu no filme original, mas nem isso o filme quis mexer muito. O Tom Cruise segue sendo o Tom Cruise, ele segue sendo o Maverick. Os outros que mudaram são praticamente sequências daqueles personagens que a gente conheceu no primeiro filme. Por exemplo, falando aqui do personagem do Miles Teller, né, que interpreta o Rooster. Rooster é um piloto da Top Gun que é justamente filho do Goose, que era o melhor amigo do Maverick no primeiro Top Gun. Spoiler aqui, caso você ainda não tenha assistido ao filme de 86, né, é o piloto que pilotava junto com ele no F-14 e acaba morrendo ali durante o filme, o que acaba sendo um dos principais dilemas do personagem, que fica, né, culpado por aquela morte, que no fim acaba sendo provado que ele não teve culpa nenhuma. O filho dele é caracterizado aqui nesse filme idêntico a ele usa exatamente o mesmo bigodinho que o pai usava, usa a mesma camisa florida. Não, como se isso não fosse suficiente, ele ainda toca piano e toca exatamente a mesma música que o pai tocava no filme anterior. E, enfim, tudo isso é legal. Eu acho que não atrapalha, pelo contrário, né, é uma coisa que é usada para criar clima e tensão ali no filme, para mostrar um pouco o dilema que ainda existe do Maverick por ter perdido o amigo lá atrás e agora se sentir responsável pelo filho dele, para criar uma própria tensão entre os dois. Mas, de novo, pode ser que algumas pessoas considerem um pouco excessivo demais, né, ser tão idêntico assim. O mesmo pode ser dito pelo personagem do Hangman, que é quem acaba rivalizando com o Rooster. Ele é a cópia descrita ali do personagem do Val Kilmer no filme passado, né, que interpretava e ainda interpreta o Iceman nesse filme e que rivalizava com Tom Cruise ali. Ele é exatamente igual, os conflitos entre os dois são bem parecidos. A gente não tem... Agora foi incluída uma personagem feminina entre os pilotos para dar talvez uma certa representatividade, mas também ela não acrescenta muito na história. Os outros personagens, até mesmo a personagem da Jennifer Connelly, que entrega bem no filme o papel que colocaram ela para representar com Tom Cruise, de ser o par romântico dele. Acho que os dois formam um casal bem interessante, mas ela é exatamente a personagem feita pela Kelly McGillis lá no filme de 86. A relação deles é bem parecida. Eles colocaram ela ali porque a Kelly McGillis acabou não sendo escalada para fazer esse segundo filme, enfim, por questões polêmicas aí com relação à aparência dela, que mudou bastante, como, né, vocês já devem ter visto em algumas notícias. O único personagem que continua o mesmo e sendo interpretado pelo mesmo ator é de fato o Tom Cruise, né, interpretando o Maverick. E o que faz sentido, a gente pode comentar aqui que é o ego do Tom Cruise. Eu vi bastante gente comentando o ego do Tom Cruise, e ele ainda é atlético, ele ainda é o centro das atenções do filme, mas eu acho que não tinha como ser diferente nesse caso.
né? Não consigo imaginar um Top Gun, uma sequência com outro ator ou o Tom Cruise passando o bastão para alguém, não sendo ele o centro das atenções, até porque na vida real, eu acho que esse comentário vale aqui, de todos os atores envolvidos no primeiro filme, ele é o único de fato que é o ponto fora da curva, que se mantém extremamente em forma, e se não fosse as poucas rugas que ele tem no rosto, a gente poderia dizer que ele tem a mesma idade dos atores mais jovens. Então ele é realmente esse ponto fora da curva, enfim, uma coisa quase sobre-humana ali, de um cara que já tem ali, tá beirando seus 60 anos. Isso também está no filme ali, né? Ele o Maverick também é bem parecido nesse sentido. Entrando na história, que é o ponto que eu citei, que eu acho que tem que ser sempre levado em conta quando um reboot, ou quando, enfim, uma sequência de uma produção altamente consagrada entre público e crítica é trazida de volta, eu acho que esse eu citei 3 pontos, eu acho que é o que peca um pouquinho mais. Não acho que a história seja ruim, seja fraca e que ela não se sustente para fazer um bom filme de ação, um excelente filme de ação. O que eu acho é que desses 3 pontos ela é de fato o mais fraco, justamente porque ela é muito parecida, praticamente igual com a história do terceiro filme, do primeiro filme, e o ponto que ela se propõe a trazer de novidade, eu poderia dizer aqui que é a principal discussão que tenta levantar, que é o velho versus novo, seja no encontro de um piloto lá dos anos 80 com a nova geração, ou na primeira discussão que tenta ser levantada ali, que é da questão da tecnologia substituindo, né, o trabalho humano, né, o diferencial de um piloto de verdade. Eu acho que essa discussão surge, ela está presente em vários aspectos do filme, mas ela ainda fica de forma muito superficial. Por exemplo, a questão dos drones que é levantada, a primeira bola que é levantada ali, que parece que vai ser um embate do Tom Cruise, que ele tenta mostrar que pilotos como ele ainda são relevantes, ainda precisam ser utilizados e não podem ser deixados de lado. Essa discussão ela é feita e depois ela meio que cai por terra, assim. Existem momentos do filme que a gente até pode ser levado a pensar, será que se essa missão tivesse sendo feita por um drone, será que ela não seria mais facilmente executada? Então, o filme levanta um ponto que é interessante, é uma das grandes discussões que a gente vive nesse momento, né, da revolução totalmente digital, né, essa nova revolução industrial que tanto se fala, mas ela ainda fica ali um pouquinho na superfície, o que não atrapalha, porque a gente está interessado mesmo em ter a nostalgia desse filme e em ver um grande filme de ação. Então essas coisas podem até surgir e passar pela nossa cabeça, no meu caso, por exemplo, mas eu facilmente deixei elas de lado, tá, ok, aceitei ali, porque tanto essa questão nostálgica, quanto, eu diria até que do meio para o final do filme, principalmente a questão da ação, me prendeu completamente, eu não levei esse problema, digamos assim, tanto em consideração. É um filme, como eu falei, para ser assistido na maior tela que você puder, no melhor som que você puder, com certeza no cinema. As cenas vão te deixar, eu acredito, grudado na poltrona, tanto pela maneira como elas são dirigidas, quanto, né, pela tensão ali que elas criam. Era isso que eu tinha para dizer, não quis aqui entrar em spoilers, dei alguns detalhes da trama, mas acho que a maior parte das críticas nesse momento não está revelando muitos detalhes do filme, até porque ele já está em pré-estreia desde o dia 21 de maio, mas vai chegar oficialmente às salas de cinema nessa sexta-feira, dia 26 de maio. Eu fecho aqui a minha crítica, pela primeira vez aqui no canal vou dar uma nota para esse filme, de 1 a 10 eu dou aqui tranquilamente 8,5 para Top Gun Maverick. Me digam o que vocês acharam desse comentário, comentem o que acharam desse filme, como é que tá a expectativa aí para assistir esse clássico voltando para as telonas depois de mais de 30 anos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar uma curtida aqui no vídeo e comentar aqui o que estão achando desse tipo de conteúdo.